isso, e quando se fala do fato jurídico, imediatamente você começa a tratar dos negócios jurídicos. Por quê? Porque as relações pessoais, todas elas perpassam por relações de caráter negocial. O que quer dizer uma relação de caráter negocial? Uma relação onde você exterioriza a sua vontade, a declaração que você presta tem conteúdo econômico e o reflexo dessa declaração, ela produzirá um efeito patrimonial, uma repercussão patrimonial. Tanto que o professor Marcos Bernardi de Mello, quando ele leciona sobre a existência dos negócios jurídicos, do ato jurídico especificamente, ele trata do negócio como sendo um instrumento de execução da autonomia da vontade. E esse instrumento de execução da autonomia da vontade é composto por esses três elementos, né? A declaração de vontade, que tem conteúdo econômico e que gera reflexo patrimonial. Muito bem. Para que nós entendamos o que vem ser fato jurídico, vou aqui aumentar a tela. O fato ele é um fenômeno, tá certo? E ele é considerado jurídico se esse fenômeno tem repercussão para a ordem jurídica. Se o fenômeno não possui repercussão para a ordem jurídica, é meramente um fato. Então, como você pode identificar o fato jurídico? Simplesmente avaliando se o fenômeno tem causa natural ou causa artificial, e se essa causa produz efeitos que repercutem na esfera jurídica de cada um de nós. Tá? Quando eu falo de fatos naturais, eu estou falando dos fatos ordinários e dos extraordinários. Quais são os fatos naturais ordinários? São simplesmente o nascimento, a vida, a morte, né? O cômputo da idade, que ele nos permite adquirir ou ter direitos restritos, tá certo? Você tem os eventos da natureza propriamente ditos, os eventos estrito sensu, né? Como as chuvas torrenciais, como as estiagens, que também podem produzir repercussão na esfera jurídica. E você tem também os fatos extraordinários, que, na verdade, nada mais são do que eventos que fogem à capacidade de evitabilidade ou de previsibilidade da pessoa. Muito bem. Voltando. Então, quando você fala do fato jurídico, aqui eu estou deixando de uma forma muito mais clara, você vai observar que o fato jurídico nada mais é do que a verificação de um fato assomado à sua relevância para a ordem jurídica. Se aquele fato tem relevo jurídico, se ele tem importância para a ordem jurídica, ele é considerado um fato jurídico. E esses fatos são divididos em fatos naturais e atos jurígenos. Falei ainda há pouco que os fatos naturais podem produzir repercussão na esfera jurídica. O nascimento com vida, né? O decorrer da vida do sujeito, a imputação da idade que o faz adquirir direitos, certo? Você tem também a passagem do cômputo do tempo, os dias, as horas do dia, a semana, o mês, o ano. Então, todos esses fenômenos são fatos da natureza que têm relevância para o direito. Assim também como aqueles que são naturais estão extraordinários, e a doutrina classifica os fatos naturais em caso fortuito e força maior, os extraordinários, né? O que são extraordinários? São fatos que não são comuns de se verificar, mas que na eventualidade de vir a ocorrer, podem surtir efeito na vida de cada um de nós, né? Um exemplo de um caso fortuito. O caso fortuito recebe esse nome porque é um evento que você não tem como prever e, a rigor, também não tem como evitar, caso ele se verifique. Já a força maior, ela tem por característica ser um evento previsível. Mas se acontecer dele se verificar, você não tem como evitar. Então, no primeiro caso, o caso fortuito, você lida com a imprevisibilidade. E no segundo caso, que é a força maior, com a inevitabilidade. Ou seja, num caso você não tem como prever, se acontecer você vai se ver às voltas uma situação inesperada, inusitada. Um outro caso, em que você pode até prever,
Se acontecer, você não terá como resistir. Exemplo, eu vou dar um exemplo prático aqui. Você não tem porte de arma, você não anda armado. Se você for abordado por um bandido, provavelmente você vai perder os seus pertences pessoais em virtude da ação do marginal. Supondo que você fosse uma pessoa treinada, habilitada para usar arma de fogo, e percebendo a aproximação do bandido, até mesmo sendo abordada de uma forma inesperada, reagisse, aí você teria o uso proporcional da reação como mecanismo de defesa. Tá? No primeiro exemplo, em que você não domina nenhum tipo de técnica para lidar com armamento, e também não é, e mesmo que você conheça a arte marcial, não vai arriscar tomar um tiro de um ladrão, você simplesmente entrega os seus pertences para ele para evitar um mal maior. Né? Essa ação do ladrão, ela é considerada uma espécie de força maior. É claro que a força maior, doutrinariamente, ela está classificada como espécie do gênero fato extraordinário. Mas esse fato necessariamente não é um fato natural, ele pode ser um fato decorrente de ação humana. Então, quando você lida com os fatos naturais extraordinários, estrito senso, você está lidando com o quê? Com um terremoto, com avalanche, com erupção vulcânica, com chuva torrencial que provoca inundação, com estiagem que provoca escassez de alimentos. Aí você tem um cenário bem catastrófico. Mas quando você fala da força maior enquanto produto da ação humana, um exemplo que eu dei há pouco foi essa abordagem que você pode sofrer aí do cidadão, né, do bandido, contra quem você não tem possibilidade de reação. Tá? E os fatos naturais ordinários são aqueles comuns ao nosso dia a dia, à nossa vida. Né? Nascer, viver, morrer, são fatos naturais ordinários. Agora, uma vez que foi compreendida essa divisão do fato natural ser ordinário e extraordinário, né? Você tem agora também como parte dos fatos jurídicos aqueles fatos que são produzidos pela ação humana. A esses atos jurídicos que são produzidos pela ação humana, nós damos o nome de atos jurígenos, que são ações através das quais haverá afetação da esfera jurídica ou da ordem jurídica. Por que é jurígeno? Porque o direito vai nascer da prática desses atos. Né? A repercussão jurídica virá da prática desses atos. E aí nós temos uma infinidade de atos considerados jurígenos e nós veremos aqui, para entender melhor como funciona. Eu fiz aqui essa árvorezinha, eu espero que vocês entendam. No topo, nós temos os fatos jurídicos, e como eu falei para vocês há pouco, eles são divididos em fatos naturais e atos jurígenos. Os fatos naturais podem ser ordinários, que são aqueles comuns à nossa vida, ou podem ser os extraordinários, aqueles que não são comuns à nossa vida. Né? Os fatos naturais extraordinários podem ser extraordinário no sentido lato, pode ser extraordinário no sentido estrito. Por quê? Quando eu falo em fato natural extraordinário estrito sensu, eu estou lidando com aqueles fatos aqueles fatos extraordinários que derivam efetivamente da natureza. Mas, quando eu trato da questão dos fatos naturais extraordinários lato sensu, aí eu vou englobar, como eu disse há pouco, os fenômenos oriundos da vida humana, né? Como, por exemplo, você ser assaltado, ser sequestrado, sofrer um abarroamento de veículo trafegando pela rua, ser atropelado, enfim. São hipóteses de caso fortuito e ou de força maior. Tá certo? Muito bem. Quando você fala dos atos jurígenos, você passa a ter, então, a classe dos atos jurídicos lato sensu e os atos ilícitos. Tanto num caso quanto no outro, você tem ações humanas que vão produzir repercussões positivas ou negativas na vida das pessoas. Os atos jurídicos lato sensu são os atos que você pratica em conformidade com as regras existentes em nosso ordenamento jurídico. E os atos ilícitos são aqueles que contrariam essas regras postas dentro da ordem jurídica, porém
acompanhados de um dano. Por que eu digo esse acompanhados de um dano? Porque o ato ilícito não existe sem produzir dano. O ato ilícito, para ser considerado como tal, ele tem que ser antijurídico, ou seja, ele tem que contrariar o que está escrito na norma, e ele também tem que produzir dano à pessoa ou ao patrimônio da pessoa contra o qual foi dirigido. Tá certo? E a regra que trata dos atos ilícitos dentro do Código Civil está prevista nos artigos 187, 188 e 927 do Código Civil. Quem quiser anotar aí, pode tomar nota, vale a pena, porque mais tarde trataremos dessa questão. Artigos 186, 187 e 927 do Código Civil. Mas não vamos tratar disso agora. O que nós temos que focar agora nesse momento são os atos jurídicos lato sensu. Esses são divididos em atos jurídicos estrito sensu e negócios jurídicos. Os atos jurídicos estrito sensu, de acordo com a doutrina, são aqueles que compreendem as notificações e os protestos, e são atos de conservação de direito. Através da notificação, eu dou ciências a outra pessoa acerca de um ato que estou praticando em juízo. Essa é uma lição do professor Nelson Rosenval. E, em relação ao protesto, eu asseguro o direito de, posteriormente, receber um crédito que me é devido e que, eventualmente, deixou de ser pago por qualquer outro motivo não justificado. Tá certo? Então, quando eu falo de ato jurídico estrito sensu, eu estou lidando com o que eu chamo de atos de comunicação jurídicos ou atos de conservação de direitos. No primeiro caso, as notificações judiciais. No segundo caso, o protesto. Tá certo? E em relação aos negócios jurídicos, que é exatamente o objeto dessa nossa apresentação, aí você tem algumas figuras já conhecidas de vocês. O primeiro deles são os contratos. O contrato, ele é, por excelência, uma forma de negócio jurídico. O ato unilateral, que topograficamente também está dentro do campo dos contratos, né? Está na mesma região, melhor dizendo, ele também é considerado um negócio jurídico. O casamento, em que pese não ser o objetivo da relação conjugal, aquisição de bens e patrimônio, você não busca no casamento repercussão econômica em tese, mas ele tem feição, ele tem aparência de negócio jurídico. Por quê? Uma questão muito simples, né? Como acontece no contrato. Você tem que ter pessoas que declarem suas vontades no intuito de querer casar, essa vontade tem que ser correspondida, o casamento impõe obrigações e deveres para os cônjuges, né? Dever de fidelidade, dever de assistência mútua, né? Assistência material, assistência afetiva, assistência intelectual, tá certo? Tem aparência de casamento. A diferença é que, enquanto que num contrato você almeja obter algum tipo de vantagem econômica, no casamento isso não se verifica, certo? O testamento também ele tem feição de negócio jurídico. Por quê? Porque a semelhança do que acontece com os atos unilaterais, no testamento você terá uma última declaração de vontade que produzirá efeitos em relação a uma ou mais pessoas, que são as pessoas a quem o testamento é endereçado ou destinado. Tudo bem? Deixa eu ver, tem alguém entrando aqui ainda na aula? Muito bem, vamos avançando aqui. Na sequência, né, eu tenho aqui alguns conceitos que versam sobre a questão do negócio jurídico, porque estamos falando da classificação deles, né? E aí, o que é que nós falamos sobre os negócios jurídicos em si? Os negócios jurídicos podem ser principais ou acessórios. Eles são principais quando o negócio por si só, ele não depende da existência de outro negócio para acontecer. Já o acessório, não. O acessório, ele só existe se efetivamente houver o negócio principal. Um exemplo, contrato de compra e venda de imóvel. É muito comum na compra e venda de imóvel você contratar um corretor para que ele consiga vender o seu imóvel. O que, bem na verdade, faz o corretor é prospectar negócios para você para saber se existe alguém interessado em comprar o imóvel que você colocou à venda. E a partir daí, o que acontece?
E a partir daí, o que acontece? Caso ele encontre alguém interessado em comprar o seu apartamento, aí sim ele vai apresentar você para o pretenso adquirente e vai orientar as partes na melhor forma de elaborar o contrato de compra e venda. Por conta dessas diligências que esse corretor realizou, ele será remunerado a partir de um percentual previamente ajustado com o vendedor. Tá certo? O contrato de corretagem, que é esse serviço que é prestado pelo corretor para o dono do negócio, para o dono do bem, é que nós chamamos de contrato acessório. E a compra e venda é o contrato principal. Por quê? A pergunta simples, é uma pergunta retórica. O vendedor precisa necessariamente ter um corretor para vender o seu imóvel? Sim ou não? Não. Ele o faz por uma questão de comodidade, né? Ele delega para a terceira pessoa aquelas diligências que ele costumeiramente deveria fazer para poder encontrar um comprador para o seu bem. Tá certo? Agora, eu não posso falar de contrato de corretagem sem saber o que o corretor está intermediando, independentemente do que seja. Se não houver um contrato de um negócio de intermediação, eu não posso falar no negócio principal, porque não existe acessório sem o principal, ok? Ele depende do principal para existir. Muito bem. Ainda dentro dessa classificação de negócios, nós temos os contratos, perdão, nós temos os negócios solenes e os não solenes. O que são negócios solenes? Bom, como o próprio nome está dizendo, são negócios que dependem de uma solenidade para poder valer. E o que seria uma solenidade? Um ritual, um ato preparatório, né? Uma formalidade exigida por lei para que ele possa valer. Exemplo, se você quiser dar a procuração para alguém vender o seu imóvel, essa procuração obrigatoriamente deve ser lavrada em cartório. A procuração feita entre particulares não serve para atribuir poderes ao procurador para vender um imóvel no interesse do outorgante. Então, ele precisa ter uma procuração lavrada em cartório para essa finalidade. Isso é uma solenidade. Né? Ainda dentro de negócios jurídicos, o casamento, para poder valer, ele tem que ser feito na presença de testemunhas. Você tem que ter pelo menos 3 testemunhas que atestem que aquele casamento foi realizado. Né? Ainda tem outra solenidade. O local onde estiver sendo celebrado esse casamento tem que estar com as portas abertas para que qualquer pessoa que esteja passando na rua tome conhecimento de que ali está sendo celebrado um casamento. Já o não solene, ele não depende de qualquer formalidade e uma vez que ele se verifica, ele já está valendo. Tá certo? O que são os negócios não solenes? Todo aquele que a lei não fizer previsão ou não estabelecer uma regra que deva ser observada, né, uma formalidade que deva ser observada para que ele possa valer. Muito bem. Aí, no que diz respeito ao objeto dos negócios, eles podem versar sobre direitos patrimoniais ou extrapatrimoniais. Direitos patrimoniais, né? Você pode falar sobre a venda de uma casa, de um carro, de uma bicicleta, sobre a transferência de um crédito que você tem, sobre o perdão de uma dívida, sobre a confissão de uma dívida. Isso tudo são negócios cujo conteúdo é considerado conteúdo patrimonial. E o extrapatrimonial? Bom, aí você tem efetivamente aqueles casos em que os direitos indisponíveis são tratados dentro do negócio. Tá? Por exemplo, você tem a figura da pensão de alimentos. A pensão de alimentos, o direito à pensão, ele é um direito indisponível. E por ser um direito indisponível, você não pode, por exemplo, renunciar ao direito de receber pensão. Ele tem que ser cumprido. Tá certo? E dentro desse contexto, o que ocorre? Quando você está em juízo e resolve, então, celebrar um acordo para pagar aquela pensão de alimentos, aí sim, e com muita razão, é possível você estabelecer esse negócio. Tá? Me dê um minutinho apenas, eu estou com uma situação aqui, eu vou resolver um minuto só, por favor.
Gente, boa tarde. Eu sou a Jéssica, monitora. Só para avisar que a chamada está programada para 5 horas, tá? Aí, se alguém tiver algum problema de conexão, alguma coisa assim, depois me manda mensagem, por favor. Obrigada. Obrigado. Voltando. Então, meus caros, estávamos falando aqui então sobre a classificação dos negócios jurídicos e demos aqui como último exemplo os negócios extrapatrimoniais, que são aqueles que envolvem direitos indisponíveis. Eu acabei de citar um exemplo, a pensão de alimentos. Quando você celebra o acordo de juízo para estabelecer o teto da pensão, você está fazendo um negócio extrapatrimonial. Mas não se limita apenas ao exemplo que eu dei. Você tem, por exemplo, as situações ocorridas na Justiça do Trabalho. Quando o empregador e o empregado celebram um acordo em juízo, você está lidando com direitos indisponíveis, porém, como você está albergado pela instância judiciária, então, naquele momento é celebrado um negócio e nós chamamos esse negócio de negócio extrapatrimonial. Tá certo? Eu vou estabelecer um limite na nossa próxima aula. Passados 20 minutos e os colegas não tiverem entrado, eu vou bloquear o acesso à nossa aula, porque eu estou aqui já desde o horário regular ministrando a aula, e os colegas estão entrando agora, e acaba atrapalhando o meu linha de raciocínio. Eu vou pedir desculpas pelo excesso de franqueza, mas acho que precisa haver um pouco mais de comprometimento de quem está entrando agora. O link foi liberado exatamente às 4 horas da tarde. Aí, meia hora depois, ainda tem gente entrando na sala de aula. Tá certo? Isto hoje acontece. Quinta-feira, eu não vou mais deixar. Prosseguindo. E aí nós temos, então, com relação aos efeitos que os negócios produzem. Os negócios podem produzir, melhor dizendo. Quando você lida com a questão do efeito, ou seja, a quem esse negócio vai atingir, você pode dizer que esses negócios produzem efeitos intervivos ou efeitos mortis-causa. O que são efeitos intervivos? O efeito do negócio só alcança a pessoas vivas. Né? Eu fizer uma doação para um filho meu de um carro, ou fizer a venda de um bem para um terceiro, ou quiser comprar algo para incorporar o meu patrimônio, todos esses negócios são negócios intervivos. Casar é negócio intervivos, tá certo? Agora, mortis-causa. Eu estabeleço que o negócio que eu pretendo praticar só produz efeitos quando eu vir a morrer, como, por exemplo, um testamento, como, por exemplo, a doação de bens em vida com reserva de usufruto, que são doações que são feitas para terceiros, exatamente com o objetivo de produzir efeitos somente quando a pessoa vir a falecer. Tá certo? Muito bem. Prosseguindo. Os negócios também podem ser considerados gratuitos ou onerosos. Gratuito, quando não existe necessidade de você realizar uma contrapartida. O que quer dizer isso, professor? Não estou entendendo. Ora, muito simples. Quando você faz uma doação para alguém, você exige que essa pessoa lhe retribua algo? Pois é. Se você não exige retribuição, você está diante de um negócio chamado negócio gratuito. Tá certo? Isso é o exemplo. E o negócio oneroso? Aquele que você obrigatoriamente tem que ter uma contrapartida. Então, se eu pretendo comprar uma geladeira, eu tenho que pagar para ter esta geladeira. Tá certo? Se eu pretendo adquirir um bilhete para viajar, eu tenho que pagar por ele. Se alguém quiser comprar o meu imóvel, ele tem que pagar o preço que eu estou ofertando pelo imóvel. E por aí vai. Muito bem. Avançando. Deixa eu ver aqui. Quanto aos efeitos, alguém pergunta aqui alguma coisa. Ricardo Duarte. Professor, boa tarde.
Só voltando um pouquinho ali, que o senhor estava explicando sobre as questões E, patrimoniais, extrapatrimoniais, e eu acho que a minha conexão falhou aqui um pouco, e eu não peguei pois seus não, exemplos. O senhor poderia, por gentileza, repetir um exemplo de efeito patrimonial e extrapatrimonial, claro, claro, efeito por favor? patrimonial, quando repercute na esfera patrimonial do sujeito. Na verdade, você está celebrando um acordo, você está celebrando um acordo, você está celebrando um acordo, cadê? Voltando aqui. Deixa eu voltar aqui o slide anterior. Tá, quando você fala em conteúdo, não é efeito, tá? Isso, perdão, efeito, Tá? O conteúdo. efeito ele é inter partes causa mortis, ou mortis Uhum. causa. Quando você fala do conteúdo, se vê o seguinte: existe o que nós chamamos de direitos disponíveis e direitos indisponíveis. Direito disponível é aquilo que eu posso dispor, é aquilo que me pertence e eu posso fazer uso dele para o fim que eu bem entender. E o que compõe os direitos patrimoniais? Todo direito que versa sobre bens e todo direito que versa sobre obrigações. Sobre bens, né? A venda, o aluguel, a doação de um determinado bem. E os obrigacionais? A emissão de um cheque, a emissão de uma nota promissória, um recibo que você dá, um crédito que você empresta. São direitos patrimoniais, são direitos que eu posso dispor. Quando você fala dos direitos indisponíveis, você está falando daqueles direitos que a lei prevê, mas que você não pode negociar com eles, porque são considerados direitos extrapatrimoniais. Aí eu dei como exemplo o direito decorrente a alimentos, que assiste ao menor, e daí também um exemplo do direito relativo às verbas trabalhistas, que são considerados direitos indisponíveis. Tá? Um outro direito também indisponível é o direito do consumidor, os que estão previstos lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, lembrei agora, porque são direitos basilares. E o direito basilar é considerado direito indisponível. Então, esses 3 exemplos que eu dei aqui são exemplos clássicos de direito extrapatrimonial. Aí você levanta a mão e diz assim, mas professor, eu não posso fazer acordo em ação de alimentos, eu não posso fazer acordo no direito do trabalho, na justiça do trabalho, eu não posso fazer acordo nas audiências que tratam de questão consumerista? Pode. Só que você não pode abrir mão do direito em si. Quer dizer, eu não posso renunciar o meu direito a receber pensão. O que eu posso é negociar o valor dessa pensão, mas eu não posso dizer, olha, eu sou pai dessa criança e eu não quero que ninguém mais pague alimento para ela, é só eu que vou manter essa criança. Isso não pode, porque a obrigação que o pai tem, a mãe tem também. Então você não pode renunciar ao direito de um e de outro, porque esse direito ele é indisponível. Mesma coisa do empregado na justiça do trabalho. O cara entrou com uma reclamação, depois ele chega em juiz, olha, excelência, eu não quero que assine a minha carteira de trabalho. Não pode, porque a assinatura em carteira é um direito indisponível, tá certo? O que ele pode negociar são valores, são as datas aonde ele vai constar de que dia a que dia durou a relação de trabalho e por aí vai, entendeu? Isso é o conteúdo, é o que pode versar. Então, resumidamente, o negócio jurídico pode versar sobre direitos patrimoniais ou sobre direitos extrapatrimoniais. O que é que diferencia um do outro? É que no primeiro eu posso dispor da forma que eu quiser e no segundo eu não posso. Perfeito, professor. Obrigado. Viu? Professor, então, o extrapatrimonial, ele é um indisponível, ele é sinônimo de indisponível, é isso? Extrapatrimonial significa direito indisponível. São sinônimos, né? É isso, né? Ah, tá. Não, eu tinha ficado na dúvida se eles eram sinônimos ou se eram duas condições para que o direito, que o negócio jurídico pudesse versar sobre. Mas Vamos são sinônimos, é isso? Eles são sinônimos, eu posso tratá-los como disponíveis sempre. Calma. Antes de mais nada, eu preciso deixar aqui uma lição para vocês. Em direito, uma palavra não tem 2 significados. Então, direito extrapatrimonial é aquilo que não é considerado direito disponível, portanto, é um direito indisponível. E quando você fala de direito indisponível, você fala do conjunto de direitos que são protegidos por lei de tal sorte que você não pode renunciá-los. São considerados direitos irrenunciáveis. Eles existem, estão em seu favor, mas você não pode abrir mão deles. Tá certo? Sim, eu entendi isso. É isso. Mas então, a minha dúvida ainda é, eu posso tratar o direito disponível chamando-o
de extrapatrimonial sempre ou nem sempre? Você A pode minha dúvida dizer é que essa, eles são sinônimos ou não? Tipo, o direito sempre. extra, o direito extrapatrimonial, tá certo? Ele é composto pelos direitos indisponíveis. Quais são eles? Os direitos que a lei atribui rigor, né? E inafastabilidade, como, por exemplo, o direito à pensão, o direito às anotações na carteira do trabalho, o direito do consumidor ter a sua defesa facilitada em juízo e a interpretação do contrato mais favorável. Isso são direitos indisponíveis. São direitos que você não pode tratar de forma diversa daquela que a lei está prevendo. É diferente do direito patrimonial. Aí você vai dizer, então, eu posso chamar o direito extrapatrimonial de indisponível? Você pode dizer que o direito indisponível pertence ao gênero extrapatrimonial. Tá certo? Professor, eu tinha perguntado, mas foi em cima do José, foi sem querer, perdão. Camila? Os direitos Não, extrapatrimoniais, eles são que nem os direitos potestativos, aqueles que a gente não pode Não. Não, o direito potestativo é um direito que eu tenho, uso se eu quiser. Tá? Quando você faz isso, quando você tem um direito, você usa se quiser, que ninguém pode te obrigar a usar, direito potestativo. Tá? O direito indisponível é o direito que eu não posso renunciar, eu não tenho como abrir mão dele, por mais que eu queira. Entendi, tipo, direito à vida, direito à educação. O direito à vida, exatamente. Eu vou dar um exemplo clássico aí, tá no artigo 548 do Código Civil, e parece até um contrassenso. Diz o artigo 548 que eu não posso abrir mão de todos os bens que eu possua, se porventura isso me levar a hipossuficiência extrema. O senhor falou. Pois isso quer dizer o seguinte, que mesmo sendo patrimonial, eu tenho um limite para renunciar direitos, ou seja, eu não posso renunciar meu direito patrimonial, que é um direito disponível, de tal modo que eu me reduza à hipossuficiência e com isso não tenha com que me manter. Você está entendendo? Professor, é o artigo 543, é? 548. 48, tá bom. Entendi, professor, são direitos, os extrapatrimoniais são aqueles que são indisponíveis, basicamente aqueles que são irrenunciáveis, né? Exatamente. Todos os direitos indisponíveis são direitos irrenunciáveis. São direitos básicos, direitos fundamentais, como, por exemplo, os direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal. São direitos indisponíveis. Ah, entendi. Beleza, professor, muito obrigada. Você entendeu? Entendi. Agora, aí o nosso colega, não sei se foi o colega que ainda há pouco falou, sobre a questão de dizer que extrapatrimonial é sinônimo de indisponível, em tese, porque eu tenho direito que ele é disponível até um certo ponto, depois não é mais. E aí o exemplo é o 548 do Código Civil, que diz que eu posso abrir mão do que eu tenho até um certo ponto. Se eu abrir mão de tudo que eu tenho a ponto de ficar reduzido à miséria, esse ato que eu pratico é considerado nulo. E o que é um ato nulo? É um ato que não pode produzir efeitos. Portanto, se o Ministério Público tomar conhecimento que alguém agiu com prodigalidade e se desfez de tudo que tinha e passou a mendigar na rua, a doação que foi feita, que levou a pessoa àquela situação, pode ser desfeita. Tá? Por quê? Porque existe, em determinado grau, uma indisponibilidade da totalidade dos bens da pessoa. E o que reforça essa minha crença? A dicção do artigo 548 do Código Civil. Vamos avançando. A Camila ia fazer uma pergunta. Diga, Camila. Professor, naquele ponto B, que é quanto à formalidade, salvo engano, tem um lá que fala sobre o direito não solene, não é isso? Aí eu só queria saber se o senhor tem um exemplo para esse negócio jurídico que eu não. Quando você começou a frequentar a faculdade quando? Desculpa, essa pergunta ela tem uma finalidade. 2020, ano passado, né? Quando você estava lá, o Zezinho já existia? Professor, eu acho que não. A lanchonete ali da frente da faculdade estava funcionando? Mas estava inativa, pois é. Estava inativa? Pois é, então, supondo que você tivesse começado antes da lanchonete ter se tornado inativa, e você fosse lá comprar um lanche, um café, uma tapioca, coisa que o valha, você ia fazer um pagamento em dinheiro, fosse em espécie, fosse em cartão, o que quer que seja, e ia receber o lanche. A pergunta que eu lhe faço é, você ia ter que assinar algum tipo de escritura ou preencher algum formulário para aquisição desse lanche? Não. Então isso aí é um ato não solene. Entendi. Certo?
Perfeito, então. Vamos avançando. Eu costumo fazer esses exemplos aí porque eu considero que a hipótese é a coisa que não é, mas a gente finge que é para ver como seria se fosse. Vamos lá. Eu falei agora há pouco dos contratos onerosos, que são aqueles que geram ônus para as pessoas que o celebram. Por exemplo, se eu quiser comprar uma geladeira, qual é o ônus que eu tenho que suportar? Eu tenho que abrir mão de um valor em dinheiro para poder adquirir aquela geladeira. Se for com a televisão, a mesma coisa, um sofá, um carro, né, um terreno, eu tenho que abrir mão de alguma coisa para poder adquirir outra coisa. Então, sempre que o negócio exigir de mim o que eu chamo de contrapartida, que é essa necessidade que eu devo ter de repor ou de compensar a outra parte pelo que ela está abrindo mão, né, e eu vou ter que abrir mão também, eu tenho um negócio oneroso. Agora, se eu não tiver que realizar nenhum tipo de ato para corresponder ao benefício que eu estou recebendo, eu tenho, então, um ato gratuito. Exemplo, se eu receber uma doação de 50 mil reais, né? E a pessoa que me doou não me exigir nada em troca, então ela simplesmente praticou em meu favor uma doação, e essa doação é considerada um negócio jurídico gratuito, né? Tem um exemplo mais radical, que é a fiança. A fiança também é um negócio jurídico que, além de ser unilateral, ele é gratuito. Gratuito por quê? Porque o fiador, ele assume a responsabilidade do devedor de pagar a dívida que o devedor, porventura, tenha contraído, sem poder exigir nada da pessoa do credor. A única coisa que ele pode exigir é, se ele pagar a dívida do devedor, é se investir nos direitos do credor e cobrar do devedor o que agora está devendo para o fiador. Tá? Isso também é uma hipótese de contrato gratuito. O fiador presta a fiança, mas o credor nada faz para receber aquela fiança. Ele simplesmente tem uma relação obrigacional com o devedor e o fiador entra na relação para garantir que, em não havendo pagamento por parte do devedor, o fiador, então, vai responder por essa obrigação. Tá certo? Eu acho que o contrato de fiança, se não me falha a memória, está previsto lá pelo artigo 817 do Código Civil, salvo engano. Tá? Muito bem. Avançando. Os negócios também podem ser constitutivos ou declaratórios. Aí se você tem sinônimo, né? O que é um negócio constitutivo ou declaratório? É aquele que constitui a pessoa numa nova realidade. Exemplo, eu emprestei dinheiro para determinada pessoa. Ela assinou uma confissão de dívida dizendo que me deve e que me pagará em determinado tempo aquela obrigação. O que eu tenho nessa declaração, nessa confissão de dívida prestada por esse devedor? A constituição da dívida, a declaração de que essa pessoa me deve, tá certo? Por isso que nos negócios jurídicos que você tem que colocar assinatura, né, juntamente com outra parte, que você prevê direitos e deveres para as partes, os deveres são simplesmente a constituição ou a declaração de que aquela pessoa tem obrigações para com outra pessoa. E vice-versa, tá certo? Isso é um ato constitutivo. Eu constituo uma nova situação para aquela pessoa através de um negócio jurídico, tá certo? Muito bem. Ainda com relação ao exercício de direitos, os negócios podem versar sobre disposição ou mera administração. Qual é a diferença de um para o outro? Eu vou começar pelo mais fácil, que é o da mera administração. Eu simplesmente permito que uma pessoa possa praticar atos que não exijam a minha supervisão imediata. Como, por exemplo, se eu contrato uma empregada para trabalhar na minha casa e eu saio para trabalhar primeiro que ela, e ela chega depois da minha casa, ela traz uma cópia da chave, entra na casa, faz os afazeres dela, o trabalho que ela tem que realizar na casa, esses atos que ela pratica nada mais são do que atos de administração, né? Ligar ou desligar uma luz, abrir e fechar um registro de água, abrir as janelas, permitir que a casa fique arejada, fazer a limpeza, isso aí são atos de mera administração. Eu não preciso ter nenhum instrumento negocial, nenhum contrato, nenhuma procuração para que essa trabalhadora possa executar trabalhos domésticos da minha casa. Por outro lado,
Se eu desse a ela direitos de disposição, capacidade para ela poder exercer direito de disposição, poderia acontecer de eu sair de casa para trabalhar, ela chegaria depois, e quando eu voltasse para casa, a casa estivesse talvez toda limpa, porque ela simplesmente poderia, em tese, né, vender o meu patrimônio se ela entendesse dessa forma. É claro, estou dando aqui um exemplo bem exagerado, mas quando eu dou poder de disposição para alguém, significa dizer que aquela pessoa pode praticar em meu ato aqueles atos que privativamente seriam meus. Exemplo, fazer um pagamento de uma conta, retirar dinheiro do banco, sacar valores, né, para fazer pagamento para terceiros, assumir obrigações onerosas com terceiro, doar os bens que tenho, conduzir negócios no meu interesse. Isso tudo a pessoa faz quando o contrato que ela tem comigo, ou o negócio que ela tem comigo, dá a ela o que eu chamo de direitos de disposição. Um exemplo clássico são as procurações ad negócia. O que são procurações ad negócia? São negócios jurídicos através dos quais eu dou poder para que uma pessoa pratique os atos que obrigatoriamente são meus. Essa figura, inclusive, ela encontra previsão no artigo 651 do Código Civil, salvo engano. Eu estou sem o código aqui, mas eu, salvo engano, é o 651. Muito bem. Alguém pode ver aí o artigo 651 do Código Civil? Se não for o 651, é o 661. Vou já repetir, Elisa, só um segundinho. Alguém teve acesso aí ao artigo 661? É 651. O que diz o 651? O depósito necessário não se presume 661. gratuito. 661, querido, por favor. O mandato, em termos gerais, só confere poderes de administração. Ponto, pare aí, nesse ponto aí. Se eu der uma procuração genérica, essa pessoa que receber essa procuração, ela simplesmente só pode praticar atos de administração, tá certo? Atos meramente de administração. Prossiga, por favor. Parágrafo 1º. Para alienar, hipotecar, transigir ou praticar outros quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos. Isso quer dizer o seguinte: alienar, hipotecar, transigir, praticar atos que exorbitem a esfera da administração somente com poder especial expresso. Esse poder especial expresso é o que nós chamamos em direito civil, vocês verão isso mais adiante, quando for estudar contratos, na cláusula ad negócia, que são os poderes que você vai dar para que a pessoa possa praticar atos que seriam exclusivos seus, tá certo? O que nos leva, então, a uma conclusão, que os atos ad negócia são aqueles que permitem você praticar atos de disposição, tá certo? Então, se você pode praticar atos de disposição, significa dizer que você está lidando com o que nós chamamos de direitos disponíveis, ok? Isso tudo à luz do que eu falei há pouco, né? Conjugado aqui com a dicção do artigo 661 do Código Civil. Muito bem. Vamos avançando aqui. Vamos avançando aqui. Onde eu estava? Sim, negócio. Deixa eu ampliar aqui a tela. Bom, ainda com relação aos negócios, eles podem ser unilaterais ou bilaterais, tá? O que é um negócio? Vou começar pelo mais fácil, tá? O que é o bilateral? Todo tipo de negócio em que você vê duas pessoas realizando uma perante a outra direitos e deveres recíprocos, você está diante de um negócio bilateral. Exemplo, eu vou no supermercado fazer minhas compras. Aí eu tenho no meu carrinho diversos itens que eu necessito para a minha subsistência. E vou até o caixa. O caixa do supermercado tem uma funcionária, ou um funcionário, que ele representa ali, ele é uma espécie de preposto do supermercado. E no momento que eu passo as minhas compras pelo caixa, ele registra as compras e me dá o total do que eu estou pagando, me dá o total dos valores dos bens que eu pretendo adquirir. No momento em que eu efetuo o pagamento, surge para mim o direito de retirar do supermercado as coisas que eu comprei.
E também em sentido diametralmente oposto, se eu quiser levar as coisas que eu levei ao caixa para registrar, eu vou ter que pagar para o caixa, porque se eu não pagar, o caixa não vai liberar a mercadoria para mim. Então isso é um negócio bilateral. Ou seja, você tem dois sujeitos, ou até mais, dependendo da relação. Mas cada um deles tem perante o outro direitos e deveres recíprocos, tá certo? A gente chama esses negócios de negócios, olha a palavra difícil aí, sinalagmáticos. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso mais detidamente. Tá? E os unilaterais são aqueles em que somente uma parte manifesta a vontade e a outra simplesmente acata ou não. Como, por exemplo, a doação. Se eu fizer a doação de um Código Civil para vocês atualizado, escolha assim, sei lá, a Gisele, né? Ou então o José, para receber esse código, duas coisas podem acontecer. A Gisele ou o José aceitar a doação ou não aceitar a doação. Nesse caso, a única pessoa obrigada sou eu, porque da feita que eu declarei que eu quero doar e identifico o objeto, identifico o sujeito a quem pretendo doar, eu passo a ser obrigado a fazer essa doação. Por que eu sou obrigado? Porque se eventualmente eu desistir de fazer essa doação e a Gisele ou o José tiverem registro dessa minha declaração, eu dizendo, como por exemplo aqui na aula, eu vou fazer a doação para eles, eles podem fazer uso disso para me obrigar a fazer a doação. Porque no momento em que eu declaro a minha vontade, eu passo a me vincular ao teor da declaração que eu estou prestando. E isso tem previsão exatamente aonde? No artigo 427 do Código Civil. Quem pode ler aí o artigo 427 do Código Civil? Professor, eu posso ler aqui. Peguei aqui. Obrigado. Ele fala, a proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, natureza do negócio ou das circunstâncias do caso. Então eu vou explicar para vocês o que diz o 427. Quando eu declaro a minha vontade de querer contratar, no momento que eu faço a minha declaração, eu já estou vinculado a essa declaração. Então se digo assim, Gisele, você vai ganhar melhor aqui, Gisele, amanhã, quinta-feira, eu mandarei deixar na sua casa uma edição atualizada do Código Civil anotado pelo Nelson Rosenval, para que você usufrua desse material até o final da sua faculdade. Tá? E faço isso de uma forma professor, eu aceito, viu? Isso é uma hipótese, minha filha. É uma coisa que a gente Poxa. sabe que não é, mas a gente finge que é para ver como seria se fosse. Então, Poxa vida. pois é. E aí o que acontece? Chegou quinta-feira, comecei a aula, terminei a aula e não toquei nenhum assunto sobre essa doação. Gisele não recebeu a doação em casa e aí ela me questionou após a aula no WhatsApp: professor, cadê meu código? Eu disse: que código? Aquele que prometeu que ia me doar hoje. Aí disse: minha filha, eu estava, sei lá, eu não estava bem, eu estava deprimido, eu estava alucinando e disse aquilo ali, eu não vou lhe dar código nenhum. Bom, duas coisas podem acontecer. Ela vai ficar frustrada e vai saber que o professor não tem palavra e nunca mais vai querer trocar ideia comigo, ou, número 2, ela vai fazer jus à profissão que ela pretende abraçar no futuro, ingressa com uma ação de cobrança em juízo e me obriga, em juízo, a entregar para ela a edição atualizada do Código Civil comentada pelo Nelson Rosenval. Isso ela pode fazer, fazendo, inclusive, uso da redação do artigo 427 do Código Civil. Diga, Gisele, eu estava brincando, viu? Tudo bem, professor, tranquilo. Também entendi a hipótese. Professor, eu já ouvi falar, mas assim, na minha ignorância, eu não entendo onde se aplica sobre a questão da quebra de expectativa. Onde Certo. é que isso se enquadra? Quebra de expectativa, você tem uma frustração. E aí dizem que a frustração dá direito a você pedir uma indenização pelos danos causados por essa frustração. A depender também da dimensão dessa frustração, pode ser considerada meramente um aborrecimento ou pode dar margem a você receber uma indenização por danos morais. Vai depender do grau de afetação que esse fato causou em você. E antes que vocês me perguntem, eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Não é bem um segredo profissional, mas é uma dica profissional. Dano moral, ele tem que ser demonstrado não é provado, demonstrado.
Você tem que demonstrar que o fato que você vivenciou gerou aquilo que a doutrina chama de dano moral. Porque se você não consegue demonstrar minimamente, o que pode acontecer é que essa frustração que você experimentou, como no caso que você acabou de citar, pode ser considerado mero aborrecimento. E mero aborrecimento, a priori, não gera direito à indenização. Você entendeu isso? Entendi, professor. Eu já cheguei a ver certas procurações que envolviam essa questão de, principalmente na procuração e nas petições, de você ter que ser bem específico quanto ao tipo de aborrecimento e ao grau de aborrecimento que gerou no cliente. Foi até numa entrevista para um escritório de direito do consumidor, que eles sempre... Opa, acho que eu travei. Eles sempre deixam bem claro sobre como aconteceu e como o tipo de aborrecimento que o cliente teve que ter para resolver. Enfim, eu acredito que seja isso que o senhor esteja falando. Exatamente. Se você não demonstrar cabalmente o dano sofrido, o dano experimentado, você não vai receber indenização. Você não vai ter o beneplácito da justiça em receber uma indenização pelo dano experimentado. Existem danos hoje morais que são consolidados, né? Extravio de bagagem, voo cancelado, overbooking, são situações do dia a dia que já são consideradas como causa de dano moral. Má prestação de serviço público, como, por exemplo, distribuição de água ou fornecimento de energia elétrica, são situações que, se ocorrerem, né, e demonstrado o gravame, você efetivamente vai receber algum tipo de indenização. Agora, outras situações, se não ficarem muito claras, bem demonstradas, serão consideradas efetivamente mero aborrecimento. Tudo bem? Então vamos lá. Avançando aqui. Bom, falei para vocês do unilateral, falei do bilateral. Quando você fala em negócio bilateral, você fala de negócio sinalagmático. O sinalagma, o que é? É o vínculo jurídico obrigacional existente entre credor e devedor-credor, em virtude da natureza do negócio que estão celebrando. Exemplo clássico, contrato de compra e venda, né? O vendedor tem a obrigação de entregar a coisa se o comprador efetuar o pagamento pela coisa. Essa relação só muda se eventualmente o vendedor quiser vender a prazo, e aí, nesse caso da venda a prazo, o vendedor é obrigado a entregar para o comprador antes de receber o valor ajustado pela coisa. Mas a regra geral é que você só leva se você pagar. Ok? Muito bem. Avançando. E aqui, gente, deixa eu ver aqui. Professor, oi, querido, pode falar, querido. Por favor, claro. Só para ver se eu entendi mesmo. O simples é quando só existem vantagens para ambas as partes. E o sinalagmático é quando existem vantagens e ônus para ambas as partes. É isso? Isso, vamos lá. Vou já explicar aqui. Deixa eu voltar aqui a tela. Bom, então vamos lá. Aqui eu tenho aqui a figura do contrato de depósito. É um contrato bilateral, né? Esse contrato ele pode ser gratuito também. Então, eu chego no banco para fazer o depósito dos meus recursos financeiros, o meu dinheiro fica depositado no banco. Se eu fizer qualquer outra movimentação, né, que exija alguma atividade do banco, eu vou pagar pelo serviço que o banco me contratou. Mas, a rigor, eu deposito e o banco se obriga a manter o meu dinheiro custodiado dentro das suas instalações. Já no contrato bilateral sinalagmático propriamente dito, aí eu tenho direitos e deveres recíprocos, né? E vantagens e ônus. Então, o que acontece na compra e venda? Eu, para fazer uma compra, eu tenho que abrir mão de um crédito que eu possuo, é o ônus que eu vou assumir, para incorporar ao meu patrimônio aquele determinado bem que eu pretendo adquirir. O vendedor, por sua vez, se quiser se capitalizar com o meu crédito, ele tem que me entregar a coisa que eu pretendo adquirir. Então, você observa aí uma diferença. No primeiro exemplo, o contrato de depósito, aquele que eu, por exemplo, depositei meu dinheiro no banco, numa conta poupança, da Caixa Econômica. A Caixa não pode me cobrar nada para manter o meu dinheiro lá. Ela vai me cobrar se eu tiver que solicitar serviços que não são meramente aqueles próprios da atividade bancária, que é o depósito de valores. Agora, numa compra e venda, como eu acabei de citar, aí sim você tem um ato bilateral sinalagmático, porque além de você ter dois sujeitos, ambos estão respondendo um perante o outro por obrigações onerosas.
Qual a obrigação onerosa que ele está respondendo? Se eu quiser vender, tenho que abrir mão do bem que eu possuo para receber um crédito no lugar dele. Se eu quiser comprar, eu tenho que assumir o ônus de abrir mão de um recurso financeiro que eu tenho para incorporar ao meu patrimônio aquele bem que o vendedor tem à disposição. Ficou claro? Sim, entendi. Outro No exemplo caso- aqui, estacionamento de faculdade. O colega estuda numa faculdade particular, tá certo? Aí você saiu de casa com seu carro, parou no estacionamento. O estacionamento ele é um contrato de depósito. A instituição não lhe cobrou absolutamente nada para você parar o seu carro lá. Porém, se acontecer do seu carro ser vandalizado, avariado, furtado, o que vai acontecer? Responsabilidade do estabelecimento pela avaria suportada no seu veículo. Aí eu lhe faço a pergunta: você teve que desembolsar alguma coisa para fazer jus ao uso daquela vaga de estacionamento? Não. Então, Em tese, não. Mas a faculdade vai responder por todo e qualquer risco que o seu carro vir a sofrer enquanto estiver estacionado lá. Ou seja, a rigor, Sim. o ônus ele é maior para uma das partes do que para a outra. No bilateral sinalagmático, não. O ônus ele é equivalente para as partes. Entendi. Tá, entendi. Tá, agora clareou um pouquinho, porque eu pensava que o simples não tinha ônus para ninguém. Então, em tese, não tem, a princípio não tem. Mas aí vai ter casos e casos, como esse exemplo do veículo avariado, em Sim. que uma delas vai, no caso, a prestadora de serviço vai ter que arcar, né? Com a consequência. Perfeitamente. No caso, com os danos, né? Vamos pegar um exemplo Que mais aconteceram. radical. Vamos pegar um exemplo radical. Qual é o tempo de permanência do carro no shopping center sem que você pague? Acho que é 15 minutos, eu acho. 15 Não sei. minutos, né? 15, vamos colocar aqui uma média de 15 minutos. Vamos supor que nesses 15 minutos você entrou com o carro no estacionamento, estacionou, pegou seu ticket, foi até, sei lá, um caixa eletrônico dentro do shopping center e saiu tudo isso em 10 minutos. Na hora que você voltou, seu carro está batido. Você vai poder acionar a empresa que cuida do parqueamento, no caso o shopping, né, pelo dano que você sofreu? Acho que sim. Sim, com certeza. Você parou lá e se eles estão te dando uma vantagem de 15 minutos de tolerância, ainda assim, isso não afasta a responsabilidade deles. Eles vão responder sim. Eu entendi, entendeu? professor, agora ficou bem claro, sim. Eu estava entendendo de uma outra forma, mas eu entendi que, na prática, vai ter ônus para uma delas, né? Exatamente. Tipo- Sendo que, isso no simples. Quando Sim, é no no simples, bilateral sinalagmático, aí sim Aí você você tem para as pra duas, ambos. para ambas, Tá ok, querido? Tá bom, obrigado. professor. Não por isso. Vamos avançando aqui. Professor, Diga, querido. então aqueles avisos que normalmente tem nos estacionamentos de shopping, supermercado, enfim, normalmente tem uma placa bem assim: não nos responsabilizamos por danos Causados no seu veículo. causados, essas coisas. Então é totalmente errado, né? Na verdade, Ou não? é uma forma que eles têm de estimular o dono do veículo a não deixar dentro do carro bens valiosos. E aí vem uma outra situação, né? Para a gente não levar ferro e fogo isso, o que acontece? O carro não é lugar de você deixar o seu computador, de deixar aquelas 3 barras de ouro que você carrega para cima e para baixo, nem aqueles dólares, nem diamante, mas tem gente que, né, força a barra e deixa essas coisas à mostra dentro do carro. Quando isso acontece, meu amigo, aí sim, com muito mais razão, a empresa de estacionamento, que ela não vai responder, porque nesse caso existe o que nós chamamos em direito civil de agravamento de risco. O que é o agravamento de risco? É a conduta que o dono do bem pratica e que potencializa a ocorrência de um sinistro. Então, se eu coloco uma coisa valiosa dentro do carro, existe uma grande possibilidade de algum marginal passando, vendo aquilo dentro do carro e sem encontrar qualquer resistência, quebra o vidro do carro e leva a coisa consigo. Nesse caso, eu não tenho como responsabilizar a empresa que cuida do estacionamento. Agora, se eu sair para fazer uma compra no shopping center, voltei, levaram o pneu do meu carro, levaram algum acessório do meu carro, né? O rádio, o toca-fita, né? O CD player, eu nem se usa mais CD player, sou do tempo do CD player, né? Sou velho. E aí o que acontece? Levaram isso, a empresa que cuida do shopping center, que cuida do estacionamento, vai ter que responder pelo prejuízo que você sofreu. Agora, se lá no banco do seu carro você deixou uma pedra de ouro lá, uma barra de ouro de 5 quilos, para todo mundo ver, o ladrão passou, viu, dando sopa, e ele levar, meu amigo, você acabou de ter um prejuízo de 5 quilos de ouro.
Você Deu não tem causa, pra né? quem você Deu deu causa, motivo, você deu motivo, né? contribuiu para a ocorrência do sinistro. É o que nós chamamos de agravamento de risco. Professor, desculpa insistir nesse assunto. Tirando aí Insista. essa questão, esse mesmo raciocínio vale também para a questão da Zona Azul também? Que é um espaço público e tal, essas coisas? Então, a Zona Azul ela tem por premissa regularizar o uso adequado do espaço urbano. Aí, nesse caso, é a prefeitura que responderia, juntamente com o Estado. A prefeitura, porque ela se dispôs a criar espaços, né, onde o seu carro está, por presunção, sendo cuidado, porque tem um fiscal ali que anda para cima e para baixo, né, para saber se o carro está na hora. Então, essa pessoa, em tese, é um preposto da prefeitura. E do poder público estadual, porque não colocou segurança suficiente nas ruas. Só que o que ocorre? Quando você for exigir a indenização por esse tipo de ocorrência no seu veículo, você vai demandar na vara da Fazenda Pública e levará alguns anos para poder receber a indenização pertinente. Melhor assumir o prejuízo, né, professor? Aí, dependendo do prejuízo, é melhor você assumir. Ok, obrigado, professor. Ok, querido? Vamos lá, gente. Agora, ainda sobre os negócios jurídicos, né, todo negócio, ele é um fato jurídico. E se é fato, ele produz efeito. Né, efeito na ordem jurídica. E quais são os efeitos que os negócios jurídicos geram na ordem jurídica? Os efeitos de modificar, adquirir e extinguir direitos. É através dos negócios que você modifica uma situação jurídica, você modifica direitos, melhor dizendo, você adquire direitos e você extingue direitos. Tá certo? Muito bem. E quais são as formas que nós temos aqui de adquirir direitos? Né? Começando aqui pela aquisição. O modo originário e o modo derivado. O modo originário é aquele que nasce com o titular do direito quando ele se apropria de um bem que não tem dono. Exemplo, eu cheguei numa área de terra que não tem titularidade. Tomei posse dessa área de terra. Daqui a uns anos, eu posso entrar com uma ação, ajuizar uma ação de uso capião e pedir o reconhecimento em juízo de que eu sou proprietário daquela área de terra. Porque estou ali já uma quantidade de anos que a lei estabelece e que são suficientes para caracterizar, que são suficientes para atender os requisitos que a lei impõe para que eu seja reconhecido como proprietário pela uso capião. Tá certo? Agora, se eu resolvo comprar um imóvel de terceiro, aí eu tenho um modo de aquisição derivado. Tá certo? O que é o modo de aquisição derivado? Quando eu recebo o direito que já pertenceu a outra pessoa. Quando você compra um apartamento, uma casa, quando você compra um terreno titulado, quando você compra um carro de segunda mão, são formas de aquisição derivada do bem. Tá certo? Muito bem. Avançando. Né? A aquisição ela pode ser a título universal ou pode ser a título singular. Tá certo? Qual é o título universal? Quando você substitui o seu antecessor na totalidade de direitos e obrigações, como acontece, por exemplo, com a herança. Tá certo? O que acontece? Vamos supor que um casal teve apenas um filho. E esse casal veio a falecer e deixou esse filho no mundo, né? Maior de idade e tal. Os bens que pertenciam a esse casal vão ser transferidos para a esfera patrimonial do filho único. Então, nessa hora, acontece o que nós chamamos, né, de transferência a título universal. Ou seja, eu sou a única pessoa que vou receber todo o acervo de bens que pertencia aos meus pais. Agora, se eu tenho outros irmãos, aí a gente vai ter que dividir esse acervo patrimonial e cada um vai receber uma fração. A essa aquisição que ocorre entre os irmãos dos bens da herança, a gente dá o nome de sucessão a título singular ou aquisição a título singular. Eu apenas recebo uma parte do todo. Por isso chama-se singular. Entenderam? É universal porque eu recebo tudo exclusivamente e é singular porque eu apenas recebo uma parte do todo. No primeiro caso, o exemplo que eu dei aqui é do herdeiro que é filho único e no outro caso, a hipótese é que existem mais de dois herdeiros, né? Existe mais de um herdeiro para suceder nesses bens. Tá certo? Muito bem. Com relação à formação, né, os atos podem ser simples ou podem ser complexos. E é simples se ele se consiste apenas num fato. Exemplo, assinar um documento. Se você precisa que o credor
de quitação da obrigação, ele precisa meramente colocar a assinatura no recibo, esse ato é considerado simples. Agora, se houver necessidade de eu, para poder ver reconhecido um direito, praticar uma série de atos, aí eu vou estar diante do ato complexo. Aí eu dou como exemplo a uso capião. Por que a uso capião ela é ato complexo? Porque não basta apenas eu estar na posse do bem. Se fosse isso, para caracterizar o uso capião, né, ao tomar posse de um bem, eu já seria reconhecido como seu titular, e não é assim que acontece dentro da nossa ordem jurídica. É necessário que, além de eu tomar posse, essa posse seja mansa e pacífica, ou seja, a justo título, seja de boa-fé, e seja também exercida por mim há mais de 5 anos, ou de 10 anos, ou de 15 anos, a depender das circunstâncias do caso, tá certo? E além disso, né, do cômputo do tempo, eu ainda tenho que demonstrar que dei àquele bem destinação socioeconômica, né? Ou uso aquele bem para fim de moradia, ou uso aquele bem para fim de exploração e atividade econômica, ou uso para ambos. Eu chamo de complexo isso porque não basta apenas você tomar posse. É necessário que você preencha outros requisitos impostos por lei para que o ato, então, seja considerado válido como tal. Então, a diferença entre o ato simples e o complexo é que o simples não requer maiores formalidades e o complexo exige maiores formalidades. Tá certo? Muito bem. Ainda existe a possibilidade da pessoa adquirir para si um determinado bem, um determinado direito, ou adquirir para terceiros. Um exemplo para aquisição para si. Se eu quiser comprar um carro, eu passo a ter a propriedade de um carro. Mas se eu quiser estabelecer uma apólice de seguro de vida, contemplando os meus filhos como beneficiários, aí o que eu estou fazendo? Adquirindo direito para eles. Na hipótese de eu vir faltar, o seguro vai verificar que houve a minha falta, a minha morte, e com isso inicia-se o processo para pagamento do seguro em favor dos meus filhos. Eu paguei pelo seguro, mas quem vai usufruir deles serão os meus filhos. Tá certo? O direito ainda pode ser adquirido por ato próprio do adquirente, como, por exemplo, eu vou até uma concessionária comprar um carro, preencho a papelada, faço o pagamento, levo dali o carro, ato próprio do adquirente, ou então eu nomeio um procurador para que ele vá até uma determinada localidade e compre o carro que eu quero, que não está disponível aqui em Manaus, está disponível em Belém, e de Belém ele remete o carro para cá através da balsa, através do barco, né, para que eu possa então receber o veículo aqui. No primeiro caso, em que eu vou até a concessionária e compro o carro, é uma aquisição de direito por ato próprio. No segundo caso, é por ato de terceiro, ou seja, eu dependi de um procurador para adquirir um determinado direito meu. Tá certo? Muito bem. Os direitos ainda podem ser atuais, quando eu passo a exercê-los de imediato, ou podem ser futuros, né? Como acontece na hipótese da ocorrência de uma condição ou de um termo. Um exemplo, né? O que é a condição? Submeter o efeito do negócio a evento futuro incerto. Digo assim para Gisele. Gisele, eu vou lhe dar aquele livro do Nelson Rosenval quando você vir a concluir a sua faculdade. Tá? O que eu estou colocando aí? Eu me comprometo a doar desde que Gisele conclua a faculdade. Enquanto ela não concluir a faculdade, eu não sei quando ela vai concluir, tá? Não surge para mim o dever de dar a ela o livro. Mas, quando ela vir a concluir, nesse momento, então, surgirá o direito dela exigir que eu dê a ela o livro. Aí você tem uma condição. Mas eu também posso fazer diferente, eu posso colocar um termo. Né? O termo é um marco temporal. Eu posso dizer, Gisele, no dia 20 de setembro de 2022, eu vou lhe dar o livro do Nelson Rosenval. Nesse caso, o que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo um marco temporal a partir do qual surgirá para a Gisele o direito de adquirir aquele livro e que será dado por mim conforme eu havia prometido. Muito bem. Professor, o senhor pode Oi, voltar naquele slide anterior e explicar melhor essa observação que eu não consegui entender muito bem? Qual delas, querida? Não, o próximo slide. Essa daí, certos direitos nascem independentemente de ato ou vontade, essa daí, que eu não consegui entender muito bem. Então, vamos lá, isso aqui é uma observação. Certos direitos nascem independentemente de ato ou vontade do adquirente ou seu representante, como nos casos de avulsão e aluvião. Aqui você tem um fenômeno natural ordinário, um fenômeno natural extraordinário, que é a formação
ou a deformação de áreas de terra que ficam à margem de riachos. O que é a avulsão? A avulsão é a perda de terra que você sofre por conta da passagem da água. A água vai avançando e vai retirando da sua propriedade camadas de terra. E você vai notando que, com o passar do tempo, a sua propriedade está diminuindo. Quando isso acontece, você tem um fenômeno da avulsão, tá certo? E aí o que acontece? Essa terra provavelmente será deslocada para um outro ponto ao longo desse rio. E é exatamente aí, nesse ponto desse rio, pode existir uma propriedade que pertence a alguém, e essa pessoa, ao contrário de você, vai estar sendo beneficiada porque está havendo um acréscimo de terra na propriedade dela, tá certo? Que estava à margem do rio. Nesse caso, você tem a figura da aluvião, que é o fenômeno pelo qual a terra é acrescida a uma faixa de terreno que fica à margem de um rio. Tudo bem? Esses direitos aqui, eles são decorrentes de atividade natural. Ficou claro? Sim, professor. Obrigada. Vamos lá. Eu passei batido, eu peço desculpa. Bom, voltando aqui. Aí vamos falar agora sobre a modificação de direitos. A modificação de direitos, ela ocorre quando você dispõe de um estado X e passa para um estado Y. Isso pode se dar tanto do ponto de vista objetivo quanto do ponto de vista subjetivo, né? Como seria a modificação objetiva? É a modificação do objeto ou do conteúdo do direito. Ela pode ser qualitativa ou pode ser quantitativa. Ela é qualitativa quando ela altera a qualidade do que foi convencionado. Exemplo, eu me comprometi a pagar uma dívida de R$5.000 em 3 meses. Passados 3 meses, eu não tenho os R$5.000 em dinheiro para lhe dar, para pagar. Porém, eu possuo uma motocicleta que vale os R$5.000. Se eu conseguir convencer o meu credor a receber esta moto, ao invés de receber o dinheiro, então eu tenho aí uma modificação de direitos. Eu, ao invés de pagar em dinheiro, vou pagar com o bem que eu possuo, e aí ocorre a figura que nós chamamos de dação em pagamento, quando eu utilizo um bem para liquidar uma obrigação em dinheiro, tá certo? E a quantitativa, quando muda a qualidade, o conteúdo, né, ou a qualidade do direito, aumentando ou diminuindo o seu objeto. Exemplo, eu entro com uma ação de cobrança para receber R$5.000 de um devedor. E no curso do processo, eu sou chamado para uma audiência de conciliação, e nessa audiência de conciliação me é proposto uma transação. A transação, para quem não sabe, é negócio jurídico previsto em nosso Código Civil, nos artigos 840 a 850 do Código. Muito bem. Na audiência de conciliação, o devedor se propõe a pagar R$4.000 para acabar com a ação. E eu já estou há 3 anos tentando receber e não tenho tido muito êxito, né, e nem sucesso no recebimento da minha dívida. O que eu faço? Para evitar maior demora e até para abreviar o curso dessa cobrança, eu resolvo então aceitar a proposta de pagamento. Ao invés de receber os 5.000, recebo apenas 4 e, por conta disso, acabo dando a dívida por quitada. Nesse caso, houve uma modificação quantitativa no objeto do direito. Eu deveria receber 5, acabei recebendo 4. E a qualitativa, eu deveria pagar em dinheiro, acabei pagando com uma moto. Tá certo? Ficou claro isso para vocês? A diferença entre qualidade e quantidade? Modificação qualitativa ou modificação quantitativa? Porque a modificação também pode ser subjetiva. E aí diz respeito aos sujeitos da relação negocial. Tá certo? E como exemplo aqui, olha, tem a extinção do usufruto simultâneo em que os titulares vão se reduzindo, como, por exemplo, eu e mais 3 amigos temos um terreno que nós 4 compramos juntos, tá certo? Cada um é dono de 25% desse terreno, é um condomínio. À medida em que esses amigos vão falecendo, os remanescentes vão ficando com as partes que pertenciam a esses amigos, até que em um determinado momento apenas um vai ser o dono da área. Isso daí é uma modificação subjetiva. Antes eu tinha vários donos, agora eu só tenho um, tá certo? Uma outra hipótese também.
cessão de crédito. Eu posso ter um dinheiro a receber que está na mão de uma pessoa e um amigo se interessou em querer receber essa dívida e comprou essa dívida de mim. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tinha que receber R$5.000 de um devedor e eu não estou conseguindo receber. Aí um amigo meu me procura e disse, olha, se tu quiseres, eu te pago essa dívida. Eu te dou R$2.500 e tu me passa os 5.000 que eu vou tentar receber. E aí eu digo para ele, se você não conseguir receber, bom, se não conseguir receber, eu fico com prejuízo, mas tu pelo menos fica com 2.500. Tu aceitas? Ora, é muito provável que eu aceite, né? E venda o crédito que eu tenho para essa terceira pessoa pela metade do valor que eu deveria receber. No momento em que eu fiz essa cessão de crédito, houve uma modificação subjetiva na relação jurídica que anteriormente eu tinha com aquele devedor. Não serei mais eu o credor daquele devedor, e sim esse meu amigo que eventualmente se dispôs a comprar a minha dívida, né, o meu crédito, e ficou no meu lugar. Agora ele tentará receber os R$5.000. Tudo bem? Muito bem. E por fim, e eu vou dizer que é por fim porque aqui eu vou encerrar o nosso encontro de hoje, vamos falar da extinção dos direitos. Como é que se extingue o direito? Bom, quando ocorre o perecimento do objeto. O que é o perecimento do objeto? É o desfazimento do bem. A coisa, pelo passar do tempo, ela vai se degradando, se decompõe e se desfaz. Como, por exemplo, um objeto feito de argila. Com o passar do tempo, essa argila vai deformando, vai perdendo as suas características, né, até que ela vira pó. Um objeto metálico, ele vai oxidando até também virar pó. Outra hipótese, né, alienação, transferência de um bem para outra pessoa. Isso também é uma forma de extinção de direitos. Então, se eu era dono de um carro, se eu sou dono de um carro e resolvo vendê-lo para a terceira pessoa, no momento que eu faço a tradição, que é a entrega do bem para a terceira pessoa, eu deixo de ser dono, portanto, extingue-se a minha relação de domínio com aquela coisa e ela passa a pertencer à pessoa que me comprou esse bem. Pode acontecer também a renúncia. O que é a renúncia? Eu abro mão de um direito que eu tenho para resolver algum tipo de imbróglio. Exemplo, o cidadão está me devendo um valor, R$2.000, e eu acabo descobrindo, né, que ele está com uma série de problemas e que ele não vai ter como pagar aquela obrigação. Eu posso simplesmente renunciar ao direito de receber aquele crédito por questões de cunho pessoal. Pode acontecer também de eu ser que nem os americanos aqui, né? Foge do Afeganistão e abandona 85 bilhões de dólares de equipamento militar para o Afeganistão. Isso é uma forma de você extinguir direitos, né? Os Estados Unidos deixou para trás o equipamento e agora pertence ao Talibã, né? Isso é uma forma de abandonar as coisas, né? Se o titular vir a morrer e não tiver descendente nem ascendente, né, o patrimônio dele, né, que vai se extinguir, mas é que esse direito passará ao poder público, né, sobre os bens que ele possui. Então, a morte do titular é uma forma de extinção do direito que essa pessoa tinha sobre esses bens, e se porventura os herdeiros não fizerem caso de herdar esse bem que foi deixado, vai se tornar herança jacente, e aí o poder público se assenhora desses bens. Muito bem. Outra forma de extinção de direitos, quando ocorrer a prescrição extintiva ou quando ocorrer a decadência, que são aqueles fenômenos temporais pelos quais o direito de ação ou o direito em si deixam de existir. Quando houver confusão, a confusão é o fenômeno em que coisas líquidas se misturam. Exemplo, café com leite. Eu tenho aqui 1 litro de café, eu tenho aqui 1 litro de leite. No momento em que eu misturo as duas substâncias, eu não tenho mais nem uma coisa nem outra, eu tenho a mistura delas, o café com leite. Isso também é uma forma de extinguir direitos, né? Nem vou ter mais o café, nem vou ter mais o leite. Terei uma terceira coisa que eu não sei o que é, né? Mas que a gente chama de café com leite. Muito bem. Né? Quando ocorrer o implemento de condição resolutiva ou quando houver termo final. O que é uma condição resolutiva? É um evento futuro e incerto e que marcará o fim de uma relação jurídica. Por exemplo, Gisele, eu vou te emprestar o meu livro do Nelson Rosenval até você concluir as cadeiras de direito civil. Quando você concluir as cadeiras de direito civil, você me devolve. Isso é uma condição resolutiva. Ela ficará no uso, né, daquele livro até se verificar o encerramento das cadeiras de direito civil.
Terminando o direito civil, ela vai me devolver o livro daqui a 3, 4 anos, a depender da cadeira onde ela se encontre realizando o direito civil. Ou ainda, posso dizer assim para ela: Gisele, esse livro que eu estou lhe emprestando, eu vou lhe emprestar até setembro do ano que vem. Dia 1º de setembro do ano que vem, você tem que me devolver esse livro do Nelson Rosenval. Isso é uma forma de extinção de direitos, porque eu estou dando a ela o uso daquele bem, e ela fará uso desse bem até setembro do ano que vem, hipótese na qual ela deverá me restituir a coisa emprestada. Alguém fez uma pergunta, Gisele. Professor, normalmente, de novo esse Código Civil me trazendo complicações, né? Esse empréstimo do Código Civil. Essa é a ideia. Professor, mas e no caso, digamos assim, porque eu acredito que existam várias ramificações desse caso de empréstimo, enfim. Até no caso, por exemplo, animais, e aí uma pessoa pode pegar, digamos que um certo apego. Como é que acontece no caso da pessoa que recebe esse empréstimo e aí depois, por algum motivo, não quer devolver? O que isso se enquadra? Apropriação indébita. Tá, beleza. Entendi. Por que é apropriação indébita? Porque ela está na posse do bem autorizada. No momento em que cessa a autorização, ela passa a ter a coisa indevidamente. Daí o nome apropriação indébita. Entendi. Ainda que com motivos extremamente fortes, ainda seria apropriação indébita. Por exemplo, é porque assim, o que passou pela minha cabeça? Caso, por exemplo, isso aconteça, a gente empresta um animal doméstico. E aí a pessoa diz que cria uma afeição psicológica, uma necessidade daquele animal. E aí, como que se levaria esse processo? Foi realmente assim, viajei um pouco, mas... Não, tem fundamento. Você emprestou para uma pessoa que sofre de depressão, essa pessoa se afeiçoou ao animal, canaliza todo o afeto dela para o animal, mas ela tem que devolver isso porque esse animal pertence a alguém. No momento em que ela for notificada de que ela tem que restituir e ela se recusar a fazer a restituição, está caracterizada a apropriação indevida. Aí o que você tem que fazer? Como se trata de coisas, você tem que entrar com ação de busca e apreensão ou ação de reintegração de posse contra a pessoa em virtude dela estar na posse indevida do animal. Aí quem sabe com isso ela se mate, né? Porque ela está deprimida e você entra com ação. Meu Deus. Tá bom, professor. Né? Desculpa pelo exemplo. Não, assim, mas eu gostei. Interessante. Tá bom, Vamos lá. obrigada. Avançando, né? E aí, quando ocorrer a perempção ou quando surgir por sentença ou não, direito incompatível ou superveniente ao direito que atualmente existia sobre algo exercido por alguém. Vamos lá. O que é perempção, né? O que é perempção? Bom, em processo civil, existem atos processuais que são praticados em que o juiz despacha, mandando a parte se manifestar. Se a parte não se manifesta, que é um direito dela, que foi dado pelo juízo, dentro daquele prazo, acontece o que nós chamamos de perempção. Tá certo? Que é exatamente a perda do direito de se manifestar no processo porque você não usou o prazo que o juiz havia assinado, que pode ser de 5 dias, 10 dias, 15 dias, a depender da situação. Isso é perempção. Você deixa de agir no processo com prazo assinado e, por conta disso, você não pode mais praticar aquele ato. Exemplo, foi juntado um documento no processo, um documento novo, e, por lei, o juiz é obrigado a abrir prazo para que a parte contrária se manifeste sobre a juntada daquele documento. E aí, geralmente, dá um prazo de 5 a 10 dias. Vamos dizer que ele tem dado um prazo de 5 dias, e em 5 dias, sem qualquer motivo que justifique, a parte não se manifestou sobre esse documento. O que vai acontecer? Naquele momento, vai acontecer a perempção. O que quer dizer isso? Ela não vai poder vir depois e querer se manifestar sobre aquele documento, porque ela perdeu prazo para isso. Ela perdeu a oportunidade de se manifestar. Tá certo? Isso é perempção. Pode acontecer também, né, de surgir um direito incompatível com o que você está exercendo atualmente. Exemplo, você entrou com uma ação de uso capião, conseguiu uma liminar para ser mantido na posse e, ao final do processo, aconteceu de você
ter visto a ação foi julgada improcedente e você vai ter que devolver o bem ao verdadeiro titular. Isso é uma forma de extinção de direito. Então, no momento que eu exercer a posse autorizada pela Justiça, vou deixar de exercer porque a decisão final em relação ao meu caso não me reconhece como titular daquele bem, e sim a outra parte, tá certo? Isso é uma ocorrência superveniente de direito. Pode acontecer também de, no curso do processo, o cidadão descobrir que não tinha o prazo assinado pela lei para entrar com uso capião, por exemplo. Ele entrou com uso capião com 4 anos, e ele só poderia entrar com 5 anos, com a uso capião extraordinária, prevista na Constituição, e que ocorre geralmente em área urbana, em áreas não superiores a 250 metros quadrados. Aí o cidadão, ao invés de computar os 5 anos, computou 4. Ou então, o terreno, ele está ocupando há mais de 5 anos, tem 300 metros quadrados e não 250. Então, se for 300 metros quadrados, o prazo não é mais de 5 anos, passa para 10. Entendeu? Então, são situações que, se ocorrerem no curso do processo, ela extingue o direito que o cidadão estava pretendendo pleitear. Tá certo? Tudo bem até aí? Perguntas? Se ninguém mais tiver perguntas a serem feitas, eu vou dar a nossa aula por encerrada e agradeço desde já a participação de todos. Voltamos, então, na quinta-feira, já tratando de elementos constitutivos dos atos jurídicos. Vamos falar de sujeito, objeto, forma, declaração de vontade, ok? Tudo bem até aí? Ok, professor. Muito obrigado, então, a todos. Tenham todos uma boa noite, um bom descanso e até quinta, se Deus quiser. Obrigado, Tchau, professor. Obrigado. Boa aula. Obrigada, professor. Obrigado. Obrigado, professor.